Boa noite, meus irmãos. Nessa noite, né, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês que fica aqui em Lucas 19. Fala, né, de Zaqueu. Zaqueu era um homem, né, muito rico. Ele era chefe dos publicanos, né? Ele era chefe do publicano e vivia em Jericó, passava por ali, né? E então ele tinha desejo de conhecer Jesus, mas não conhecia Jesus e procurava ver quem era Jesus, né? Mas não podia porque ele era um homem pequeno, de baixo, ele era um homem baixo, de baixa estrutura. E ali ele pensava, meu Deus, como é que eu vou ver Jesus, né? Que Jesus, vejo dizer que tem um homem que está curando, libertando, salvando. E ali ele tinha desejo de conhecer Jesus. A Bíblia nos fala que ele fazia muitas coisas erradas, ele cobrava imposto, ainda roubava dos pobres. Ele era rico, mas ainda queria ser mais rico. Cobrava impostos e ainda queria mais e mais e mais, né? Sabemos que hoje em dia a pessoa quanto mais tem, quer ter. E então a Bíblia aqui fala, né? No 5, fala assim, ó, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, né, hoje me convém a entrar em tua casa. Porque a Bíblia nos fala que quando Jesus passou naquele lugar, ele subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus. Mas antes dele conhecer Jesus, Jesus já conhecia ele. Jesus já sabia que passando, meus irmãos, por aquele lugar, ali havia uma alma que queria ser salvo, queria ser liberto. E quando Jesus, né, passou naquele lugar, ele subiu na figueira para ver quem era Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus de poder e glória. E o 6, meus irmãos, fala assim, e apressado se desceu e recebeu, ó, alegremente. Ele desceu e recebeu Jesus muito alegre. O 7 fala assim, e vendo tudo isto, né, murmuravam, dizendo, quem entra para ser hipócrita de um homem pecador? Meu Deus. Não é diferente. Hoje em dia as pessoas julgam, né? A Bíblia fala, meus irmãos, que o Senhor veio para os doentes. O Senhor não veio para os sãos. Mas muito estava ali dentro da casa do Senhor, mas não conhecia quem era Jesus. Queria ser melhor do que os outros. E não podemos ser assim. A gente temos que ser pessoas humildes. Todos nós fomos pecadores. Quem de nós não já pecamos? A Bíblia fala que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Não é isso? Só que a gente está aqui para pedir misericórdia a Deus, que a salvação hoje é pela misericórdia. E a Bíblia fala o quê? Aquele, né, que quer ser salvo tem que aceitar Jesus. Aceitar Jesus, ser batizado e será salvo. Porque aqueles que não aceitam Jesus, né, eu sinto muito a falar, mas não tem outro caminho. Só existe um Deus que se chama Jesus, não existe outro. Então a palavra do Senhor fala que a gente tem que aceitar Jesus, ser batizado e será salvo e permanecer até o fim. Porque aqueles que permanecem até o fim alcançam uma grande vitória. O 7 fala assim, vendo, já murmuravam. O 8 ainda fala assim, ó. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfaldado alguém, glórias a Deus, alguém, ó, restituo quatro vezes mais. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Tudo que ele roubou, ele ia devolver.
O 9 ainda diz assim, ó. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glórias a Deus. Quantos filhos de Abraão tem no mundo? Muitas vezes as pessoas julgam aqueles que estão bebendo, que estão se prostituindo, que está jogado embaixo do viaduto. Diz que não tem mais jeito, mas creia, meu irmão. Tem jeito, porque a Bíblia fala que Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. E muitos não pensam assim. Muitas vezes as pessoas estão até dentro da casa do Senhor, mas continuam julgando. Muitos precisam ainda conhecer Jesus, porque Jesus é amor. Ele veio para dar a mão, para curar, para libertar, para salvar. Glórias a Deus. Quantos filhos de Abraão, né, tem no mundo? Está nesse mundo, mas um dia vai aceitar Jesus, igual a gente aceitou. Todos nós já fomos pecadores, mas Deus veio, né? Que a gente tem que renascer de novo. Glórias a Deus, aleluias. E o 9 diz assim, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio. Glórias a Deus, buscar aqueles que se havia perdido. Glórias a Deus. Jesus veio buscar aqueles que estão aí neste mundo perdido, esse mundo que só traz tristeza para nossas vidas. Mas aquele que tem fé no Senhor Jesus, continua orando pela sua família, pela sua casa, pela sua parentela. Continue buscando de coração. Aceita Jesus, aqueles que ainda não aceitaram. Porque eu creio, nós cremos que será salvo nós e a nossa casa. Assim como Zaqueu foi salvo com a casa dele, né? Nós também vai ser salvo. Jesus vai estar na nossa casa, nos curando, nos libertando, nos salvando. Todos nós precisamos, né? Então, aqueles que ainda não deram um passo para Jesus, dá um passo para Jesus enquanto há tempo, porque eu creio que Jesus está dando chance a muitos para que venham se arrepender, né? Aqueles que venham se arrepender e voltar para Jesus depressa. Amém? Nessa noite eu já agradeço a todos, ficam com Deus, que os anjos do Senhor abençoem a cada um de vocês e a casa de vocês, amém?